Opa. Apareceu aqui que por um problema técnico, algumas pessoas iam ser removidas da reunião. Aconteceu algum problema com vocês aí? Ou tá tudo certo? Tá tudo certo com vocês? Pronto, a menina que saiu, acho que voltou. Beleza. Eu acho que é aquela questão de permissão do direito de imagem, né? Não sei se vocês têm que concordar com a gravação. Enfim, está gravando agora, e aí eu posso disponibilizar depois o link para vocês ou para as outras pessoas que não conseguiram ter acesso. Mas só para complementar, o que parece que aconteceu na quarta passada foi que houve uma queda de energia lá na Zona Sul, né, em Candelária, uma explosão. O servidor da UFRN parece que ficou limitado por causa dessa queda de energia, e aí alguns recursos próprios das versões institucionais foram limitados nesse dia. Parece que foi isso. Uma sorte muito grande de ter acontecido na hora da nossa aula, né? Mas hoje está aparecendo aí gravando e a gente faz esse momento. Beleza, gente? Podemos ir às questões? Vocês estão no material, estão vendo, é suficiente ver, podem anotar e assim por diante. Beleza? Primeira questão está sendo projetada aí para vocês é uma questão que aborda parte da teoria kantiana, que nós vimos na aula da semana passada, que dentre as principais teorias epistemológicas da modernidade, ela é meio que a terceira principal. Terceira não em ordem de importância, isso é importante que vocês lembrem. É a terceira em ordem cronológica e também em ordem de continuação argumentativa. Por que de continuação argumentativa? Porque o desenvolvimento da filosofia kantiana, ela pressupõe, é, ela pressupõe a existência das outras duas principais, tanto do racionalismo, o cartesiano, quanto do empirismo britânico, né? Principalmente o de David Hume, ok? Uma coisa interessante, porque, por exemplo, na minha época de graduação, teve uma época que eu andei com os kantianos lá da universidade. Aqui na UFRN tem muitos, mas nem já tá assim, né? Meu Deus. É, a gente tinha na época um professor na UFRN que ele já saiu daqui, mas ele é tipo um dos caras que se enquadram como um dos principais pesquisadores da obra de Kant no Brasil, né? Estudou até na Alemanha, coisa e tal. E aí ele acabava juntando muitos discípulos, digamos assim. E teve uma época que eu meio que quis fazer parte desse círculo, não deu certo, graças a Deus, mas eu pude aprender, digamos assim, sobre Kant um pouquinho melhor. Só que quando eu entrei numa disciplina que ele oferecia de estudo aprofundado sobre a crítica da razão pura, que é essa obra epistemológica do Kant, ele me disse o seguinte: Anderson, para você conseguir acompanhar a disciplina, você tem que ler aí o Novo Organo de Francis Bacon, as Meditações Metafísicas de Descartes e as Investigações sobre a Natureza Humana de David Hume. Se você não entender Francis Bacon, Descartes e Hume, você não entende Kant. E ele me deu um mês para fazer isso. Obviamente, eu não consegui ler tudo em um mês e também não consegui acompanhar direito a disciplina, né? Talvez seja essa uma das razões por eu não ter me tornado um kantiano. Mas para vocês entenderem a complexidade da questão, é uma ordem argumentativa. A filosofia, dizia um professor meu também, ela é o pensamento pensando sobre aquilo que um dia já foi pensado. Ou seja, é uma sequência argumentativa, gente. A gente precisa entender o fio da história da filosofia para compreender as principais teorias, beleza? E o Kant, então, ou a teoria do conhecimento kantiana, que a gente chama de criticismo, por causa da crítica que ele faz à razão, ela pressupõe essas outras, digamos assim, proposições teóricas, tanto a racionalista quanto a empirista, beleza? Então,
é a terceira não em ordem de importância, mas em ordem argumentativa. E assim, né? Se vocês percebem que a ordem argumentativa está pressupondo outras duas teorias, não seria estranho você pensar que ela é um pouco mais complexa. Ela é, de fato, um pouco mais complexa. Beleza? Mas bora lá tentar entender. Primeira coisa que a gente deve notar, né, a fonte da citação aqui. Está sendo citado a Crítica da Razão Pura. Para quem lembra, foi a primeira grande obra do Kant, em que ele estabelece os fundamentos teóricos da sua obra, como também ele impõe uma crítica à possibilidade do conhecimento humano. Razão pura é aquilo que nos permite conhecer, beleza? Nessa obra ele também faz uma tentativa de síntese, ou seja, de juntar o racionalismo e o empirismo, ok? Eu posso enviar para vocês depois a projeção. A menina pediu os prints, Letícia, né? Eu posso enviar a projeção da aula passada, beleza? Aí eu coloco lá no grupo para vocês fazerem as anotações que acharem necessárias. Então, ele tenta, né, nessa obra, fazer uma síntese entre o racionalismo e o empirismo, propondo uma visão um pouco mais profunda, a partir do que ele chama de categorias da razão, né, de estrutura da razão, uma junção entre aquilo que ele chama sensibilidade, que é a nossa faculdade de receber informações através do corpo, e entendimento, que ele chama da nossa faculdade de produzir conceitos. E eu sempre olho para o Kant e meio que interpreto ele falando sobre o ser humano como os programadores falam hoje de computador, beleza? Como assim? Um computador é um dispositivo, beleza? Que ele é físico e virtual ao mesmo tempo. A gente separa o computador, né? Para quem aí veio do IF, teve contato com informática, mas para qualquer pessoa que usa computador também, porque deve saber disso, em dois grandes campos, né? O campo do hardware, que é exato, Gabriel, e o software, beleza? O que seria o hardware, né? É a estrutura física do computador. O que seria o software? É a estrutura virtual, não é isso? É o pensamento, a linguagem virtual, digamos assim, a inteligência artificial do computador. Imagine que o ser humano é isso. O ser humano tem uma estrutura física, beleza? E tem uma estrutura mental. As duas estão em conexão. O que é que Kant está dizendo? Que se não houvesse o meu corpo para eu receber informações através dos meus cinco sentidos, eu não teria conhecimento nenhum. Eu não desenvolveria conhecimento, certo? Mas, se não tivesse também a minha mente, que é esse software, me possibilitando interpretar essas informações que eu recebo a partir dos meus cinco sentidos, essas informações também seriam inúteis. Ou seja, eu preciso, ao mesmo tempo, ter uma faculdade do entendimento que me permite interpretar as informações que eu recebo a partir dos cinco sentidos, tá certo? E transformar isso em conhecimento, como eu preciso receber informações a partir dos cinco sentidos, senão a minha faculdade de entendimento seria uma coisa vazia, seria uma forma sem conteúdo. Outra ilustração que eu costumo utilizar é a da forma de bolo. Se você tem a massa, mas não tem a forma, como é que você assa? Se você tem a forma, mas não tem a massa, como é que você vai ter um bolo? Não tem como. Você precisa dos dois, entendeu? Então, Kant fala isso mais ou menos assim, né? No processo de formação do conhecimento. Nós temos duas faculdades. A do entendimento, que é a faculdade mental, e a faculdade da sensibilidade, né? Que é aquela que nos permite receber informações a partir dos nossos cinco sentidos. Tendo isso em mente, nós podemos ler essa questão e interpretá-la da maneira correta, ok? O comando da questão diz o seguinte: o trecho ilustra
alguns aspectos da teoria kantiana do conhecimento. Sobre esta teoria, assinale a opção correta. Então, bora ler o trecho e lembrar da teoria. O trecho diz assim: conhecemos somente o nosso modo de perceber a natureza dos objetos em si, modo que nos é peculiar, mas pode muito bem não ser necessariamente o de todos os seres, embora seja o de todos os homens. Mais uma vez, quando eu falei para vocês na semana passada que a visão kantiana sobre o conhecimento pode falar um pouco sobre perspectiva, não é? A nossa perspectiva sobre as coisas não é uma perspectiva do indivíduo, é uma perspectiva do ser humano, beleza? Ou seja, quando Kant está analisando a razão na sua obra, ele está analisando aquilo que pode ser chamado de razão humana, não de razão do indivíduo. Então, quando eu digo que nós temos um modo peculiar de analisar a natureza, como ele colocou aqui, ó, um modo particular, é um modo humano, ok? Não é um modo de Anderson, não é um modo de vocês, é o modo humano. A diferença entre esses dois modos, é isso que você quer perguntar, Gabriel? A diferença seria o seguinte: se eu digo que o modo de conhecer é um modo individual, eu estou dizendo que eu posso enxergar o mundo de um jeito e você pode enxergar o mundo de outro jeito. E se o que define o que é conhecimento é esse modo como nós enxergamos, então conhecimento seria algo relativo ao indivíduo. Então não tenho como dizer que você está errada, nem você tem como dizer que eu estou errado, porque conhecimento seria uma produção relativa ao indivíduo, o modo como eu enxergo as coisas. Quando Kant diz que conhecimento é produzido em perspectiva, mas é uma perspectiva humana, ele está universalizando, dizendo que a gente pode julgar sim que existem conhecimentos certos e conhecimentos errados. Qual é o parâmetro? O parâmetro é a mente humana, porque o conhecimento pode até ser uma coisa em perspectiva, mas é a perspectiva do ser humano e não dos indivíduos. Beleza? Então seria assim. Então conhecemos somente o nosso modo de perceber. Beleza? A natureza. Ou seja, Kant está dizendo aqui que conhecimento, mais uma vez, não é uma coisa objetiva. A gente não alcança a verdade absoluta. A gente alcança o nosso modo de perceber. Só que esse modo é de todos os homens. Então, é deste modo, tá aqui depois do último grifo que eu fiz, diz assim: é deste modo apenas que nos temos de ocupar, desse modo humano, né? O espaço, beleza, e o tempo são as formas desse modo de perceber. A sensação em geral é a sua matéria. Olha só, tem uma palavrinha dentro da obra de Kant, uma expressão, aliás, que é muito importante para nos ajudar a entender a sua obra, que é a expressão de conhecimento a priori. O que é um conhecimento a priori, gente? Conhecimento a priori, ou, melhor dizendo, o a priori em si, é algo que antecede a experiência, algo que vem antes, a priori, né? Kant diz o seguinte, que a nossa constituição enquanto seres intelectuais, seres conhecedores, né, pressupõe que existe uma estrutura mental a priori que nos permite conhecer ou entender aquilo que chega à nossa mente, portanto, as coisas que são a posteriori, ok? Dessa estrutura, nós dividimos em duas, a sensação e o entendimento. O entendimento seria aquela estrutura formal, que nos permite interpretar as coisas. E a sensação seria a nossa possibilidade de entrar em contato com o mundo, ou seja, os nossos 5 sentidos. Só que isso também é a priori, porque essa sensação é fruto da nossa natureza.
beleza? Então, a estrutura que nos permite conhecer o mundo é uma estrutura que é natural, ela é a priori. E o que é que explica, o que é que fundamenta a sensação, a sensibilidade para Kant é o espaço e o tempo, que nele podem ser lidas como perspectivas ou como estruturas psicológicas que permitem ao ser humano se situar no mundo. Ou seja, espaço e tempo para a ciência são categorias físicas. Para Kant, são categorias mentais. Por quê? Porque na mente humana, essas categorias permitem que a minha sensibilidade interprete o mundo. Se não houvesse uma categoria mental de espaço e de tempo, como é que eu iria conseguir olhar para as coisas e saber perceber distância? Como é que eu iria me perceber no mundo e, por exemplo, conseguir acompanhar uma ordem argumentativa? O tempo me pressupõe entender o presente e o passado, por exemplo. Então, eu preciso de espaço e de tempo para compreender o mundo. Então, a posteriori são aqueles tipos de conhecimento, Amanda, que nos chegam depois da experiência. Ou seja, é aquilo que parte do mundo, entendeu? E que a gente aprende a partir dos nossos 5 sentidos. Isso seria as questões, a questão a posteriori, digamos assim. Beleza? Ok? Então, sabendo disso, bora ler as alternativas. A diz assim: os progressos da experiência e da ciência moderna nos permitirão ultrapassar os seus limites. Dessa forma, nosso conhecimento vencerá a distância que nos separa das coisas. Não, Kant não é uma pessoa, não foi um teórico que estava sugerindo isso, beleza? Kant estava analisando a razão pura. O que é que significa isso? A estrutura geral da razão. E a estrutura geral da razão é limitada. Ela só conhece aquilo que a gente chamou de fenômeno. Lembra? Na aula passada? O que é o fenômeno? É como as coisas nos aparecem. Então, a razão humana só chega até aí. Ela não é ilimitada. Ela se limita a certos tipos de conhecimento. Ok? Então, essa alternativa aqui, ela está equivocada. B. Entre o sensível e o inteligível, há uma diferença apenas de grau. Isto é, de antemão, nada nos impede de passar de um ao outro pelo aprofundamento dos nossos conhecimentos. Veja, a diferença em Kant entre sensível e entendimento, que nessa questão está sugerindo que é inteligível, é uma diferença formal, é uma diferença também estrutural da mente humana. Não é de grau, é de estrutura. Ou seja, o entendimento é uma coisa e a sensibilidade é uma outra coisa. Mas essas duas estão, beleza, na constituição da mente humana. É isso que Kant está dizendo. É como se você tivesse órgãos dentro do seu corpo. Um órgão é responsável por uma coisa, outro órgão é responsável por outra coisa. Mas os dois, juntos, cumprindo seu papel, proporcionam que o corpo funcione adequadamente. É isso que Kant fala. Então, essa alternativa aqui, que sugere apenas uma diferença de grau entre as coisas, é equivocada. Por quê? O que seria uma diferença de grau? Seria dizer que, por exemplo, o inteligível é o desenvolvimento do sensível, onde na verdade não é isso, ok? São coisas diferentes que, desempenhando o seu papel, contribuem para o funcionamento do todo, digamos assim.
Então, a gente ignora a B também. A C. O fenômeno é a coisa, melhor dizendo, como esta nos aparece. Isso aqui não é equivocado. Fenômeno, de fato, é como a coisa me aparece. O que é que significa dizer isso? Significa que ele não é a própria coisa. É apenas a sua representação. Ok? Quando eu olho, como eu falei para vocês na aula passada, quando eu olho para um objeto, eu não estou vendo o objeto em si. Eu estou vendo apenas a sua imagem. Isso é que a gente chama de fenômeno. Certo? Cumpre, então, lembrar que Kant pensa, sobretudo, na estrutura do aparelho sensorial e no seu valor geral para todo ser humano. Beleza? Kant está pensando na estrutura do aparelho sensorial, gente. Kant está fazendo uma crítica à razão. Beleza? E ele entende que a sensibilidade é uma faculdade da razão. Ele não está pensando na estrutura do aparelho sensorial, beleza? E no seu valor geral para todo ser humano. Para todo sentido humano, melhor dizendo. Não é bem isso, não. Ok? Agora, note. Nessa alternativa aqui, aparece essa expressão que eu estou grifando. Estrutura do aparelho sensorial. Que não é uma estrutura muito estranha para o vocabulário kantiano. Ela só é um pouco estranha, não é muito. Ok? Permitiria muita gente, por exemplo, errar essa questão pensando que estaria acertando. Porque, veja, a diferença entre a C, que está errada, e a D, que está correta, é muito sutil. Bora ler a D? Diz assim, ó. A pode-se dizer um relativismo kantiano. Beleza? Isso aqui, inclusive, é o que os críticos falam sobre Kant. Mas, diferente, por exemplo, de Protágoras, Protágoras, para quem não lembra, era um pré-socrático, não, um sofista. Um sofista que dizia que o homem digamos assim, a medida de todas as coisas. Quando ele falava que o homem é a medida de todas as coisas, Protágoras estava dizendo que é o ser humano que convenciona o que é verdade, o que é certo e o que não é. Ele meio que estava querendo dizer que tudo no mundo é uma convenção social. Nada é objetivo. Ok? Então, ele era um relativista ao extremo, né? O Protágoras. Mas o relativismo em Kant não é desse jeito, está dizendo alternativa. Pois em Kant, a nossa intuição do objeto, beleza, depende da constituição geral da sensibilidade. Na alternativa anterior, falava sobre estrutura do aparelho sensorial. Nessa fala sobre constituição geral da sensibilidade. Beleza? Constituição geral da sensibilidade. O que é que significa? A C sugere que nós temos um aparelho sensorial, um dispositivo que ele explica, digamos assim, aquilo que é percebido por ele é transformado em conhecimento. Ok? É como se fosse algo que de fato fosse físico, material e estivesse nos permitindo conhecer. Algo mais animalesco. Quando fala na D de constituição geral da sensibilidade, já se demonstra que a sensibilidade em Kant é uma faculdade da razão. Beleza? O que é que a gente está querendo dizer isso? E quando Kant fala de sensibilidade, não é o próprio corpo, mas em linhas gerais, uma possibilidade que a razão dá ao corpo de transformar aquilo que a gente recebe pelos 5 sentidos em conhecimento. Beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa D, que fala sobre isso aqui. Beleza, gente? Professor, Oi.
Licença. Repete essa parte da Constituição Geral da Sensibilidade, não consegui diferenciar, não, com essa estrutura do aparelho sensorial. Pronto, é porque Constituição Geral da Sensibilidade nos lembra que ela é uma faculdade da razão. O que é uma faculdade da razão? Faculdade da razão é uma possibilidade que a razão humana tem, digamos assim, né? Uma possibilidade natural dela. Então, veja, a sensibilidade não é o próprio corpo, não é um aparelho corpóreo, beleza? Não é um órgão do corpo, não é a sua mão, não é o seu olho, não é a sua boca e assim por diante. Mas a sua mente tem uma estrutura natural que lhe permite se ligar ao corpo, ok? E fazer com que aquilo que você perceba através do seu corpo vire conhecimento. No computador a gente chama isso de driver, né? O driver é o que permite, digamos assim, um hardware ser conectado ao seu computador e ele ser interpretado pelo seu sistema. Não é isso? Você conecta um pendrive no computador, o computador só vai ler o seu pendrive se ele tiver um driver que lhe permita interpretar aquelas informações. Esse driver seria a sua sensibilidade, né? O que está lhe permitindo, ou o seu aparelho não, a sua constituição, né, digamos assim, da sensibilidade. E que constituição é essa? Através de duas categorias, do espaço e do tempo, para Kant. Difícil, né, interpretar isso, mas entenda. Demais, demais. Ave Maria. Mas consegue. Sim, sim. Deu para Ó, diferenciar sim. conseguir é Obrigada. importante. Lembrar que tudo está na mente, para Kant, até aquilo que nos permite conhecer o que está no mundo físico. Agora, lembrar, não é porque está na mente que tudo é mental. Não, a mente me possibilita entrar em contato com o mundo físico. É isso que Kant está dizendo, ok? Ela é meio que o filtro, digamos assim, entre o que a gente conhece e entre o que existe de verdade. Podemos superar essa questão, gente? Passar para a próxima? Ou alguma dúvida? Podem falar, fiquem à vontade, viu? Então, vou passar. Essa aqui é um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais rápida também. E imagine se você passa esse tempo todo analisando a questão na prova do Enem, né? Não dá certo. É por isso que a gente tem que perder tempo explicando bem direitinho agora, para que no dia do Enem você resolva essa questão em 3 minutos, viu? Esse tipo de coisa que a gente faz na preparação, ok? Então, bora lá, né? Explicar novamente a C. Olha só, a C está meio que me sugerindo que existe um aparelho sensorial, como se fosse um órgão corpóreo, entendeu? E que esse órgão sensorial tem um valor geral para o sentido humano, ou seja, que ele é um objeto utilizado pelo sentido humano para alcançar certas coisas. Porque isso está sutilmente errado. Está sutilmente errado por sugerir que isso é um órgão do corpo. Quando, na verdade, para Kant não é um órgão do corpo, é uma faculdade da razão. O que é uma faculdade da razão, gente? É uma propriedade, entendeu? Uma propriedade dela. A razão, ela tem esse negócio aí que nos permite interpretar as coisas que a gente alcança pelo corpo, entendeu? Isso não é um órgão físico, é uma possibilidade racional. É isso que Kant está dizendo. E o que a questão, o que a alternativa, melhor dizendo, sugere é que seria um órgão, né? Um aparelho, ok? Entende assim, Débora? Beleza. Mais alguém? Mais alguma questão? Ou a gente passa? Meu Deus, 20 minutos em uma questão é muito tempo. Dois. Olha só, essa aqui já traz uma citação de Descartes, que é o racionalista, né? Lembrar que é o racionalista. E, em linhas gerais, dizer que Descartes é racionalista significa duas coisas. Que
qualquer certeza que o ser humano pode ter, ou qualquer coisa que vire conhecimento, tem como parâmetro de verdade ser estritamente racional ou não. Ou seja, se é um conceito, tem a possibilidade de estar certo. Mas se é uma intuição que procede de uma experiência, ou seja, se é alguma experiência que você teve, ao que você viu, ao que você ouviu, ao que você tocou, aquilo não tem chance, ou melhor dizendo, tem uma chance maior de ser ilusão. Por quê? Descartes pensava o seguinte, né? O corpo nos engana constantemente. Portanto, se eu utilizar as experiências corpóreas como parâmetro de verdade, eu vou ter uma chance maior de estar sendo enganado. A razão, ao contrário, ela não me engana com tanta constância. Aí ele cita o exemplo da matemática, por exemplo. Ele diz, olha, estando eu dormindo acordado, 2 mais 2 continua sendo 4. Beleza? Estando eu no Brasil, na China, 2 mais 2 continua sendo 4. Então, verdades matemáticas, que são 100% racionais, elas têm um valor de verdade. Agora, por exemplo, as questões corpóreas, não. Eu posso estar com uma febre muito grande e achar que está frio no Natal, que não está. Beleza? Eu posso estar dormindo, sonhando, pensando que estou voando, até sinto a sensação, mas não estou, porque eu estou sonhando. Então, se eu já fui enganado pelo corpo alguma vez, o que é que me garante que eu não estou sendo enganado agora? Diria o Descartes. Portanto, só a razão e somente só, nos proporciona alcançar certezas. Beleza? E a segunda coisa, além de ser só a razão que nos proporciona chegar a certezas, nós deveríamos seguir um método que pressupõe uma organização do pensamento a partir de algo próximo da matemática. É isso que a gente compreende pelo racionalismo, ok? Uma abstração ao nível da matemática e que só a razão, só o que passa pela razão é que pode ser visto como extremamente correto. O resto é ilusório, ou pode iludir, melhor dizendo. Bem, sabendo disso, a gente pode ler a questão. O comando da questão diz assim, né? A fim de dar bom fundamento ao conhecimento científico, Descartes entende que é preciso, beleza? Olha só, bom fundamento. Vou grifar aqui. Ao conhecimento científico, beleza? Então, uma coisa que é importante lembrar é que Descartes não é um crítico da ciência, beleza? Descartes não é um crítico da ciência, como muitos pensam, porque a ciência é experimental, a ciência ela é, digamos assim, trabalha com testes, né, com experiências. Então, Descartes seria um grande crítico. Veja, não é exatamente isso. Descartes quer fundamentar um conhecimento mais certo, ok? Descartes quer fundamentar. Como é que ele fundamenta isso? Aí, Brenda já foi no ponto, é na alternativa dele, ok? A partir de princípios seguros e de um método também para o procedimento, ok? Mas deixa eu explicar aqui a outra parte. Nas primeiras linhas das meditações metafísicas, está lá na citação, Descartes declara que recebera muitas falsas opiniões por verdadeiras e que aquilo que fundou sobre princípios mal assegurados deveria ser muito duvidoso e incerto. O que é que ele está dizendo? Está dizendo mais ou menos o seguinte: durante os meus tempos de escola, os meus professores me ensinaram muita besteira, julgando estar certo. Quando eu desenvolvi um método correto para desenvolver conhecimento, eu percebi que os meus professores me ensinaram besteira e eu tenho que recusar tudo aquilo que é duvidoso e, através do meu método, alcançar o que é correto. Era mais ou menos isso que o Descartes dizia, beleza? Numa língua mais próxima da nossa. Ou seja, existe verdade, por isso que ele não é um cético. Eu falei que ele, lá na aula passada, eu falei assim, Descartes sugere um novo tipo de ceticismo, né, que é o ceticismo acerca do mundo externo, ou seja, duvidar do mundo material.
Mas Descartes não era cético, ele era racionalista. Ou seja, ele afirmava existir uma possibilidade de conhecer a verdade. Que possibilidade é essa? Proceder com o método correto. Que método correto é esse? É o que ele desenvolve. Primeiro você duvida, depois você consegue compreender que aquilo é uma verdade evidente, né? Clara e evidente à sua mente, ou seja, você não consegue negar a partir de um critério lógico e matemático, então você aceita como verdade. Tudo aquilo que pode ser negado a partir de um critério lógico e matemático, ou seja, pode ser colocado em dúvida, Descartes não consegue assegurar que é verdadeiro. Somente aquilo que segue o critério lógico e matemático. Ou seja, no caso, seria um método cartesiano que condiciona a ciência, seria isso, beleza? Não é a ciência que está, digamos assim, possibilitando Descartes afirmar que uma coisa é verdadeira ou não. É o método cartesiano que, quando aplicado à ciência, lhe permite julgar as coisas, ok? Seria mais ou menos assim. O método é o caminho para ser trilhado e alcançar o conhecimento. A gente entende dessa maneira. E o método cartesiano é aquele que segue as ideias claras e distintas. É um conceito cartesiano muito, digamos assim, interessante de vocês lembrarem. Verdades, né, ou ideias claras e distintas. Que ideias claras e distintas são essas? São aquelas que, quando passam pelo crivo do método, a nossa mente já não pode mais negá-la. Ela é evidente à nossa mente. E que verdades são evidentes à mente? São aquelas que são somente racionais, como 2 mais 2 ser 4. Agora, por exemplo, quando eu digo aqui está calor, isso não é tão evidente à mente. Isso é uma sensação corpórea que pode ser ilusão. Beleza? Porque o corpo engana, diria Descartes. Então, a alternativa correta seria Anderson, essa. Oi. licença. No caso, para a questão tá errada também, né? Para essa questão, mas ela tá totalmente errada, tipo, eu quero dizer, a D Está tá mais totalmente completa, né? errado, porque, veja, quando você diz que o conhecimento é duvidoso e incerto, você está dizendo que é impossível conhecer alguma coisa, ok? Para Descartes, é a sensibilidade que é duvidosa e incerta, não o conhecimento. O conhecimento é produto da razão. Então, o conhecimento pode ser verdadeiro, ok? Essa seria uma afirmativa cética, dizer que o conhecimento é duvidoso e incerto. É uma pegadinha. Então, não confie nas próprias opiniões, beleza? Passe pelo método. Não se importe com o que os outros pensam de você. Quem diz isso é um psicólogo, não é Descartes. Descartes não está querendo saber o que os outros pensam sobre nós. Não siga a opinião dos mais sábios, porque tá aí, né? Nós estamos em 2020, está provado que pode ser velho e como é que se diz? E não ter sabedoria, né? Mas vá no caminho do método, que é o caminho seguro, diria Descartes. Deu para entender, gente? Descartes é mais fácil, né? Que Kant. Pero não muito, mas é mais fácil. Podemos seguir? Acho que sim, né? Outra questão mais fácil, digamos assim, porque ela é um pouquinho mais direta. Caiu na UES, Universidade Estadual do Ceará. Deixa eu só ligar aqui o meu carregador no celular, senão ele vai cair a bateria na hora da aula. Bem rapidinho, gente. Pronto. Tudo certo, né? Me diga uma coisa, estão conseguindo acompanhar ou estão tendo alguma dificuldade? Tá dando certo? Tá tranquilo.
Beleza. Quando eu fico sem esse retorno, eu fico meio assim, será que as pessoas entendem o que eu falo? Que às vezes nem eu entendo. A minha cabeça funciona num, digamos assim, um processo de dúvida constante. Eu acho que eu sou meio cartesiano. Eu vivo duvidando das coisas. Mas enfim, bora lá. Questão 3. Essa questão aqui ela é um pouco diferente daquelas que a gente costuma ver em Enem, mas elas servem para que a gente possa testar o nosso conhecimento. Então ela tem sua validade. Por isso que eu vou ler direto. Ela não tem uma citação, né? Ela tem uma construção argumentativa e nos faz alguma pergunta, digamos assim. Então bora ler. Dos parágrafos 31, é isso? Ou 21? Ou o quê? 40, 50, 40. Enfim, gente, tem uns parágrafos aí que eu não lembro mais como é que eu leio números em algarismos romanos, não, beleza? Dos parágrafos alguma coisa, se alguém conseguir interpretar que parágrafo é esse, coloca aí no chat ou me diga aí no microfone. Enfim, de seu novo organo, a Instauratio Magna, o inglês Francis Bacon, considerado o fundador da ciência moderna, enumera os 4 ídolos da sua famosa doutrina dos ídolos. São eles: o da tribo, da caverna, do mercado e do teatro. Com essa doutrina, Bacon pretende dar meios de depuração da razão para que possamos confiar nos sentidos como meio de conhecimento do mundo. Valeu, Gabriel. Com isso, podemos nos livrar de falsas compreensões, ideias ilusórias, expectativas individuais e tradições enganosas para extrair da natureza, através da ciência experimental e da verdadeira indução, as suas leis. Beleza? Veja, na aula passada eu não expliquei quem foi Francis Bacon, mas aí cabe alguma coisa para que eu diga agora. Francis Bacon foi um cara que, de certo modo, ele foi contemporâneo a Descartes. Nasceu um pouco antes e começou a desenvolver teoria um pouco antes que ele. Mas também foi alguém do século XVI e da transição com o século XVII. Beleza? Ele não é considerado o pai da filosofia moderna, porque eu falei para vocês na aula de quarta-feira que o principal conceito, o conceito estruturante da filosofia moderna, está na perspectiva do sujeito. E isso começa com Descartes. Beleza? Só que o Francis Bacon também é um filósofo caracteristicamente moderno. Por quê? Porque ele muda o paradigma do pensamento que centrava-se nas coisas divinas durante a Idade Média para um pensamento mais antropocêntrico, ou seja, desenvolver um pensamento que sirva ao ser humano. E aí eu citei ele na aula de quarta, quando eu citei aquela frase famosa, saber é poder. O Francis Bacon era aquele que pretendia alcançar um tipo de conhecimento que servisse de instrumento para transformar a natureza, beleza, e propor, digamos assim, uma transformação do mundo natural para o bem-estar do ser humano. Aí ele é mais científico e, como um historiador da filosofia chamado Giovanni Reale falou, o Francis Bacon é meio que um profeta da era técnica, né, da era tecnológica pós-revolução industrial. Conhecer cientificamente a natureza para transformá-la em tecnologia e proporcionar um bem-estar maior ao ser humano. Seria esse o Francis Bacon. Agora, ao fazer isso, ele se aproxima de qual corrente filosófica? Obviamente, ele se aproxima do empirismo, né? Como está aqui, a própria Brenda tinha colocado isso também, né? Por quê? Porque o empirismo, dentro daquelas 3 correntes, ou das 4, melhor dizendo, que nós vimos na quarta-feira, é o tipo de pensamento, digamos assim, ou o tipo de proposição filosófica que diz que o conhecimento procede das experiências físicas, beleza? Dos experimentos, do contato direto com a natureza.
Ou seja, o ser humano não é um ser que nasce com conhecimento. Ele desenvolve a partir das experiências que tem com o mundo. Ok? Então, o contexto geral dessa questão é essa. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo essa também. Essa é de boas, né? Só quem tira a nossa cabeça do sério é Kant. Os outros são mais objetivos. Porque os outros são britânicos. Kant era alemão. Aí isso complica. Beleza. Essa aqui, ó, bem interessante. Questão extensa, mas a resposta é um pouco objetiva também. Beleza? Bora ler aqui a questão? A Alemanha é sempre sarneta. É por aí. Os filósofos alemães, eu acho que eles escreviam para não serem entendidos, sabe? Eu acho que eles achavam assim que é um charme não ser entendido. Eu lembro que quando eu paguei teoria do conhecimento, que ela é uma matéria na faculdade, né? O professor dava aula sobre Platão, a teoria das reminiscências de Platão, falava dos empiristas e terminava com Kant também, né? Descartes e os empiristas e terminava com Kant. E aí ele falou o seguinte, o professor da universidade, viu? Ainda teria que estudar Hegel, só que Hegel falou umas coisas que eu acho que nem ele entendeu, então a gente deixa para lá. Aí eu imagino, se o meu professor de teoria do conhecimento desiste de Hegel, quem sou eu para entender Hegel, né? Enfim, são coisas que acontecem no mundo da filosofia. Bora ler essa questão aqui, gente? Bem interessante. Neste ponto, o filósofo compreendeu que havia uma crença da qual ele não podia duvidar, a crença na própria existência. Aqui você lembre logo, viu? René Descartes, adiantando inclusive a resposta, mas enfim, é mais para a gente compreender o conteúdo mesmo do que tá fazendo um bingo, né? Para acertar a resposta ou não, ok? Então aqui quem falou da crença na própria existência foi Descartes. Isso expõe ou explica aquela sua frase do penso, logo existo. Ok? O que é que significava o penso, logo existo? É se a verdade fundamental da existência é aquela que, ainda que a gente se esforce, a gente não pode negar. Por quê? Porque o que é que Descartes estava fazendo? Estava duvidando de tudo. E ao duvidar de tudo, ele entendeu. A dúvida é um processo do pensamento. Então, eu tenho que entender como verdade que eu estou pensando. Mas se eu penso, eu sou uma coisa que existe. Então, a primeira certeza é a da própria existência. Se eu estou duvidando, eu estou pensando. Se eu estou pensando, eu estou existindo. E aí vem, né, a transformação mental, ou a transformação de paradigma do pensamento em Descartes, da fundação do sujeito, porque era meio que ele estava dizendo: eu existo enquanto penso. Se eu não pensar, eu não existo. Então, a existência é atribuída a um caráter subjetivo e não um caráter objetivo. A existência não é a natureza. A existência é o sujeito. Beleza? Lembrar disso. Então, continuando a ler. Cada um de nós pensa ou diz: sou, existo. E enquanto pensamos ou dizemos isso, não podemos estar errados. Quando o filósofo tentou aplicar o teste do gênio maligno à sua crença, percebeu que o gênio não podia levá-lo a acreditar que ele existe, se ele, o próprio filósofo, de fato existir. Como ele poderia duvidar da própria existência, se é preciso existir para ter dúvida? O axioma, ou a verdade fundamental, eu sou, eu existo, constitui a primeira certeza desse filósofo. Em sua obra anterior, Discurso sobre o Método, ele a apresentou como penso, logo existo.
mas depois abandonou a frase ao escrever suas meditações, pois o uso de logo leva a afirmação a ser lida como premissa e conclusão. O filósofo queria que o leitor, o eu que medita, percebesse que, assim que considero o fato de que existo, sei que isso é verdadeiro. Tal verdade é instantaneamente apreendida. A percepção de que existo é uma intuição direta, não a conclusão de um argumento. Algumas pessoas escreveram isso no livro da filosofia, que está lá, é aquele livro amarelo, né, das edições Globo, que nos apresenta aqueles mapas conceituais que eu enviei para vocês naquele link com aquela pasta, beleza? Então, o filósofo, né, que pensa assim foi o René Descartes, já tinha dito isso. E só para vocês entenderem como uma questão dessa pode ser abordada, vez ou outra aparece esse tipo de pensamento e diz: diga quem pensou dessa maneira, né? Então, como é que você lembraria? Teria que conhecer a ideia do autor e teria que, pelo menos, lembrar da ideia de outros. Por exemplo, Nicolau Maquiavel foi aquele que abordou a questão do poder político, né? A partir de uma perspectiva do realismo político. Tentou entender como a política funciona e como ser um bom político nesse contexto. O São Tomás de Aquino foi aquele filósofo que tentou fazer uma associação entre o pensamento de Aristóteles e a doutrina cristã. E Voltaire foi um grande iluminista, pós-cartesiano, beleza? Então, sobraria o Descartes. Tranquila, né, gente, essa questão? Sim, ainda tem o Immanuel Kant aqui na alternativa E, mas também não era ele. A gente sabe por quê, porque a gente já falou de Kant hoje. Tranquila, né? Bora ver mais uma complicada de Kant. Essa aqui a gente ainda não viu, porque tá, olha, na fundamentação da metafísica dos costumes. Anderson, nessa que tu leu, licença, era Diga. os mais próximos, no caso dessa questão, era a letra A, o Descartes e o Immanuel Kant, mas pelo texto enunciado, a gente descobriria que seria Descartes, né? Exato. Eu não posso dizer nem que o Kant estava próximo dessa afirmação, porque, olha, no enunciado coloca aqui, ó, pensamento racionalista. Kant não foi um racionalista. A filosofia dele é enquadrada, né, é definida como sendo um criticismo. Só Descartes aqui era racionalista, entendeu? Então essa era uma questão que, digamos assim, vocês não teriam escolha, teriam que acertar, certo? Teriam que acertar é muito forte, né, mas não teria, assim, uma pegadinha, né? Ok? Olha só, gente, questão 5, uma questão que cita a fundamentação da metafísica dos costumes de Kant. Metafísica dos costumes em Kant tem a ver com a sua perspectiva ética, o seu sistema ético, ok? O que é que significa isso? Significa que Kant, na ética, está pensando a ação humana, ou seja, aquilo que é certo e o que é errado, em linhas gerais. Só que ele coloca isso como sendo uma metafísica dos costumes. Mas para entender em Kant o que é uma metafísica, é preciso retornar à sua teoria do conhecimento. Ok? Lembra que Kant condicionou o processo de, digamos assim, de desenvolvimento do conhecimento humano a partir de duas faculdades da razão? A faculdade do entendimento, que forma conceito, e a faculdade da sensibilidade, que é aquela que nos permite, digamos assim, receber as informações pelo corpo. Não foi isso que Kant estava dizendo? O que é que ele está concluindo com isso? Que todo conhecimento humano, beleza, é um conhecimento que parte da experiência. Ele não se fundamenta na experiência e nem é dependente unicamente dela, mas ele parte.
da experiência. Ele precisa, para ser comprovado como verdadeiro, também tem uma justificação experimental, digamos assim. Ele precisa vir, né, ou passar pela sensibilidade. Então, Kant diria assim, né? Uma metafísica, na linguagem kantiana, é aquilo que vai além da nossa experiência. O que é que significa ir além? Significa ser um tipo de conhecimento que não pode ser provado na experiência. Lá na teoria do conhecimento, o Kant fala de 3 ideias fundamentais, ideias metafísicas fundamentais, que ele classifica como antinomias da razão. O que seriam as antinomias da razão? São aquelas ideias que não podem ser provadas pela experiência, mas quando a gente está desenvolvendo o pensamento, parece que elas necessariamente existem. Necessariamente são evidentes. Para Kant, essas seriam as antinomias da razão. Beleza? Se vocês quiserem anotar aí um destaque para fazer um resumo da aula, coloque assim: conceito kantiano, antinomia da razão, tipo de ideia que não pode ser provada pela experiência, mas são necessárias para que o ser humano compreenda o mundo. Vou dar os exemplos que Kant deu. A ideia de Deus, a ideia de liberdade e a ideia de imortalidade da alma. Beleza? Qual seria, por exemplo, a necessidade da ideia de Deus? Isso. Qual seria a necessidade da ideia de Deus? A ideia de Deus, para Kant, é uma ideia estruturante para a ética, porque Deus seria esse parâmetro de perfeição, digamos assim, que nos permite pensar que existe algo que é certo e algo que é errado. Então, Deus é uma ideia que a gente não pode provar com nossa experiência, mas ela parece ser uma ideia necessária para estruturar o nosso mundo. Beleza? A ideia de liberdade, por exemplo, é algo que a gente não pode provar também com a experiência, né? Liberdade não é uma coisa que existe na natureza. Mas se esse conceito de liberdade não existir, não existiria, por exemplo, a possibilidade de garantias de liberdade individual, de propriedade privada, de respeito ao outro, de respeito à liberdade do outro, e assim por diante. Então, veja, imortalidade da alma, por exemplo. Você consegue se pensar morto? Se você consegue se pensar morto ou morta, é porque você consegue, digamos assim, pensar que existe vida após a morte. Se a morte, por exemplo, significar também o fim da alma, você não consegue pensar. Entende? E se o ser humano se explica pelo pensamento, se o ser humano é um ser pensante, a imortalidade da alma é uma coisa que a gente espera como sendo um processo natural da própria existência. Ou seja, é uma ideia estruturante, ok? É uma ideia, digamos assim, que já está na nossa mente desde sempre. Então, ela não se prova também na experiência. A gente, pelo menos assim, né? Nem todo mundo tem um contato direto com o morto, entendeu? Com pessoas que morreram. Então, isso não é uma coisa que se prova cientificamente, mas é uma pressuposição da mente. Então, Kant também diz que é uma antinomia da razão, certo? Também seria uma antinomia da razão. Deu para entender o que seriam essas antinomias? Isso, Ariana. Isso. É assim mesmo. A moral para Kant, não é? Ou seja, a ação moral ela deve ser baseada no cumprimento de um dever. O que é certo e o que é errado? Para Kant não é o que eu acho, mas é o que eu devo. Por isso a moral dele é um dever. É chamado, inclusive, de... a teoria ética de Kant é chamada de uma deontologia. Beleza? O que é uma deontologia? É
quer estabelecer... É sua amiga, Brenda? Ariane? Você está elogiando tanto. É, sim. Mas merece o elogio mesmo, viu? Ela é chamada de deontologia porque significa isso, né? Ser uma regra moral que se baseia no respeito à lei, a obedecer, né? A fazer o que se deve. Kant diria assim, beleza? E a liberdade é, de fato, condição de uma mente autônoma, porque para Kant o sujeito livre é aquele que cumpre o dever, mas ele não está sujeito a um outro. Ele está obedecendo a si mesmo. Ou seja, ele obedece à sua própria razão. Lembra da palavra consciência, não é? No sentido mais moral? É isso que Kant está dizendo. Nós somos conscientes do que é certo e do que é errado, e nós alcançamos a autonomia a partir do momento em que o que eu faço obedecendo à lei da própria razão, e não pensando em ninguém. Beleza? Então, isso é autonomia para Kant. Agora, as leis da própria razão, segundo Kant, são universais. Essa é a questão que depende daquela perspectiva da teoria do conhecimento. Por que elas são universais? Porque para Kant, o que é certo para todo mundo, e o que é errado para todo mundo. Ok? Então, essa é uma coisa a se pensar. Então, note o que está aí. Para Kant, o reconhecimento, né, imediato daquilo que é a lei para a pessoa que se faz com sentimento de respeito, ou seja, a consciência de subordinação da vontade é uma lei sem intervenção de outras influências sobre a sensibilidade do sujeito, né? Isso que a gente pode afirmar como correto para Kant. Deixa eu ler aqui, que ficou um pouco complicado, que eu pulei o enunciado. Diz assim: o filósofo Immanuel Kant discute o respeito à lei moral como contrário aos outros sentimentos que nascem das inclinações. Sobre o puro respeito, é correto afirmar que o reconhecimento imediato daquilo que é a lei para a pessoa se faz com o sentimento de respeito. Oi? Deixa eu desligar aqui, eu acho que a menina ativou o microfone sem querer. Olha só. Mas se for falar, pode ficar à vontade também, viu? Então, assim, é correto afirmar, né, sobre o respeito puro, que o reconhecimento imediato daquilo que é a lei para a pessoa se faz com sentimento de respeito, beleza? Ou seja, a consciência de subordinação da vontade é uma lei sem intervenção de outras influências sobre a sensibilidade do sujeito. Essa é a alternativa correta. Em outras palavras, isso significa que, para Kant, uma ação ética, uma ação correta, é aquela em que você, enquanto sujeito autônomo, reconhece que está respeitando a lei. Você não faz nada para agradar ninguém. Você faz por respeito à lei da sua própria razão. E o que é a lei da sua própria razão? É quando você compreende racionalmente que aquela ação é a correta. Beleza? Mas onde é que está escrito que é correto? Esse é um mistério para Kant, não está escrito em lugar nenhum. Isso faz parte do reconhecimento da sua própria razão. E aí ele, inclusive, eu vou explicar isso na terceira aula, mas ele diz o seguinte: você pode universalizar a sua ação. O que é universalizar? Você pergunta, se todo mundo fizesse isso ao mesmo tempo, o mundo continuaria bom ou o mundo iria de mal a pior? Se o mundo ficasse bom, aí você diz, é uma lei racional. Ou melhor dizendo, é uma ação racional. Se o mundo ficar ruim, isso não é ético. Isso é irracional. Beleza? A mentira, por exemplo. Se todo mundo mentisse sobre tudo, seria legal? Aí Kant diz, não seria bom.
E se todo mundo dissesse a verdade? Diz, olha, se todo mundo dissesse a verdade, ninguém se compreenderia nada como desagradável, como ruim. Então, a verdade é uma coisa boa. A verdade é uma ação ética. Beleza? Essa é a condição. A gente chama isso de encanto, né, de imperativo categórico. Mas eu explico depois. O que eu queria que vocês compreendessem nesse momento é que para você alcançar um reconhecimento da ética, você precisa pressupor a razão. Você precisa pressupor o pensamento. Beleza? Pressupondo o pensamento, é que a gente pode, então, explicar como chegar a conclusões éticas. Dá para entender isso nessa questão ou fica difícil? Dá? Beleza. Alguém está com alguma dificuldade? O que foi, Brenda? Não entendeu? Qual foi a parte que você não entendeu? Bora lá que dá certo. Então, se foi toda, converse comigo no privado que a gente resolve isso aí. Beleza? Mas se alguém também não tiver entendido, pode falar agora. Também pode me procurar no privado que dá certo. Ou no grupo, né? Às vezes você pergunta no grupo e é a mesma dúvida de outra pessoa. Dá certo também. Bora para um que também é um pouco mais fácil. Beleza? Tem uma citação aqui de John Locke, que a gente sabe que foi um filósofo empirista. Beleza? Foi o filósofo que desenvolveu o conceito de tábula rasa, que é a principal crítica empirista aos racionalistas, a Descartes. E o conceito de tábula rasa é aquele que diz que a mente humana é como um papel em branco quando a gente nasce. Ok? Então, bora lá. Diz assim a questão. Posto que as qualidades que impressionam nossos sentidos estão nas próprias coisas, é claro que as ideias produzidas na mente entram pelos sentidos. O entendimento não tem o poder de inventar ou formar uma única ideia simples na mente que não tenha sido recebida pelos sentidos. Gostaria que alguém tentasse imaginar um gosto que jamais impressionou seu paladar, ou tentasse formar uma ideia de um aroma que nunca cheirou. Quando puder fazer isso, concluirei também que um cego tem ideias das cores e um surdo noções reais dos diversos sons. Olha só que coisa interessante o que o Locke está dizendo. Parece uma ideia muito simplista a gente dizer que o conhecimento se origina na experiência, que a mente humana não tem nada quando a gente nasce, a gente vai desenvolvendo conhecimento a partir da experiência, mas em geral a gente não explica o porquê isso acontece. Beleza? Qual seria a explicação para isso? A explicação para Locke é o que ele coloca aí nesse trecho. Toda e qualquer ideia formada em nossa mente procede das qualidades das coisas. Ou seja, se eu penso sobre algo, eu penso a partir do que essa coisa é, do que ela me oferece para pensar. Entende? Como é que eu vou entender Professor, algo? Oi. licença. Fala. Faz um pouco sentido, porque uma pessoa quando nasce surda não consegue falar porque nunca escutou nenhuma palavra. Pois é. É isso que ele está querendo dizer. Você interpretou muito bem. Porque, veja só, tudo que se passa em nossa mente, para o empirista, o mínimo que seja, procede de alguma ideia fundamentada em alguma experiência. Beleza?
Então, você cria uma ideia complexa, uma teoria filosófica. Você está associando várias ideias simples, beleza? Mas todas se fundamentam em alguma experiência particular que você teve, algum som que você ouviu. Eu lembro que uma vez eu nunca tinha comido pato na minha vida. Não sei se vocês já comeram, mas aí eu cheguei na casa, eu acho que era de um amigo do meu pai, e disseram que tem para comer hoje aqui é pato. E eu estranhei, né? Pato. Aí as pessoas disseram, é uma carne, o gosto parece com um gosto de frango. Ou seja, a gente sempre procura algo para associar, entende? Por quê? A nossa mente não consegue, segundo os empiristas, pensar fora de nossas experiências. Teologia cristã, não sei se tem gente que gosta, reminiscência é uma lembrança. É... Isso, mesma lógica da analogia. É a mesma coisa que os pedagogos fazem quando estão ensinando as pessoas a ler, entende? É a mesma coisa. Eles ensinam por associação, como a Gabriela colocou aí na mesma hora que eu falei. Fazer associação, exato. Isso é desenvolver o que o empirista chama de uma ideia complexa, beleza? Para quem gosta de teologia cristã, teve uma época que eu lia muito, muito mesmo. Tinha umas interpretações do Apocalipse, né? João lá falando sobre o que viu no céu, coisa e tal. E aí, quando a gente ia ler as interpretações, aí sempre enfatizavam. Não é que João viu uma rua de ouro. Ele viu a rua e aquela rua lhe lembrava ouro. Ou seja, o ser humano sempre procura explicar algo a partir de uma experiência anterior. Beleza? É isso que os empiristas estão falando. Então, de acordo com o filósofo, todo conhecimento se origina onde, né? A. Da reminiscência de ideias originalmente transcendentes. Quem falava isso era Platão. Não sei se vocês lembram. O que é reminiscência? É uma lembrança. E o que é uma ideia transcendente? É uma ideia que supera a nossa experiência, que vem de um outro lugar. Platão falava isso na antiguidade porque, segundo ele, a alma humana é uma alma eterna que, vez ou outra, encarna em um corpo, beleza? E que meio que está iniciando uma nova vida. Mas quando o ser humano encarnado conhece algo, para Platão, ele está lembrando do que a alma já sabia antes da encarnação. Por isso a reminiscência. Os empiristas não pensam assim. Os empiristas consideram o ser humano a partir do seu nascimento. Não existe algo que vai além. Beleza? B. Das combinações de ideias metafísicas com empíricas? Não. Beleza? O que é a combinação de ideia metafísica com empírica? A combinação de conceitos abstratos com experiências concretas. Os empiristas não faziam isso. Inclusive, os empiristas falavam que as ideias abstratas se fundamentam nas experiências concretas. Elas não se combinam. Uma depende da outra. Ok? C. De categorias a priori existentes na mente humana. Quem fala isso é Kant, né? As categorias a priori na mente que nos permitem decodificar, digamos assim, as nossas experiências, e não o contrário. D, melhor dizendo, D, da experiência com os objetos reais e empíricos, essa alternativa está correta, beleza? Toda a ideia, como diz ali o John Locke na citação, ela pode se referir a alguma experiência que você já teve. Qualquer cor, qualquer gosto, qualquer coisa você consegue fazer referência a uma experiência que você já teve. Beleza? Então, qualquer ideia que nós temos na mente se origina de experiências com objetos reais e materiais, né? Por isso empíricos. E dizia de uma relação dialética do espírito humano com o mundo. Quem fala isso é Hegel, né? Deu para entender essa, gente? Deu?
Beleza. Alguma dúvida? Vou trazer para vocês nessa série um exemplo de uma questão mal formulada, de uma questão ruim, de uma questão que eu não faria, beleza? Mas de uma questão que vocês podem pegar de algum jeito por aí, alguma prova de vestibular, e vocês teriam que saber como responder, ok? Bem direto isso aqui, ó. O período da história da filosofia ocidental, cuja preocupação precípua foi demonstrar que o ser humano jamais conhece as realidades, mas sim os seus fenômenos e aparências, passou a ser conhecido pelo nome de quê? Escolástica, patrística, espiritualismo, iluminismo ou empirismo? Alguém me responda isso aí. Alguém me dê uma resposta para essa questão? Quero saber como é que vocês conseguem pensar nela. Está dizendo que é um período da história, beleza? Está dizendo que a preocupação desse período foi demonstrar que o ser humano não conhece as realidades em si, mas os fenômenos e as aparências. E como é que isso passou a ser conhecido? A Ariane disse que foi escolástica, Amanda falou que foi empirismo, Maria Beatriz disse que foi o espiritualismo. Veja, essa questão é muito mal formulada. Débora falou também que foi espiritualismo, porque a gente aprendeu que quem fala sobre essas questões de fenômenos e aparência foi a filosofia kantiana, o criticismo. A questão anterior falou aqui, ó, que o que explica o empirismo de Locke é a experiência com os objetos reais, da experiência, os empíricos. Beleza? E essa questão que caiu nessa universidade aqui, nesse vestibular, está dizendo que a resposta correta é o empirismo. Está dizendo que a resposta correta é empirismo, né? É uma coisa assim que eu não consigo entender como a formulação dessa questão chegou a isso. Agora, vamos tentar entender o contexto, porque tentando o contexto, talvez a gente entenda como uma questão mal formulada pode se justificar, ok? Se você ignorar que a gente jamais conhece as realidades, mas sim os fenômenos e as aparências, você pode pensar o seguinte: a escolástica foi o período em que o pensamento cristão foi associado com a filosofia aristotélica. Então, para a escolástica, a gente entende a realidade a partir de Deus. A patrística foi o período em que dizia que o mundo deve ser compreendido pela ótica da fé. Então, também, não é, a gente pode compreender também a verdade pela ótica de Deus. O espiritualismo não foi uma postura filosófica. Portanto, a gente ignora essa alternativa também. O iluminismo foi um movimento intelectual e cultural que, digamos assim, propunha a libertação das sociedades humanas a partir do desenvolvimento da razão e da ciência. Beleza? O progresso da humanidade dependeria do desenvolvimento da ciência e da racionalidade. Sobra o empirismo, que diz que o nosso conhecimento sobre a realidade é um conhecimento limitado às experiências que nós temos de mundo. Ok? Portanto, o empirismo diz que a gente conhece sim o real, mas o real limitado pela experiência. Então a questão está dizendo, ó, jamais se conhece as realidades. Se a gente pensar assim, com algum esforço, de fato a gente não compreende tudo. A gente compreende parte da realidade e não todas. Beleza? E a gente conhece sim pelos fenômenos e pelas aparências, porque é a partir das nossas experiências com as coisas que existem. São fenômenos, são aparências. Então, veja,
Para você acertar essa questão, você teria que fazer um esforço, forçar a barra. Por isso que eu digo, é uma questão extremamente mal formulada. Possivelmente, quem fez essa questão não tem formação em filosofia. Isso acontece, viu, gente? Vocês estão por fora do que é o mercado de cursinhos por aí afora, viu? E também o mercado de bancas de vestibular. As pessoas competem para ganhar dinheiro e ganham muito dinheiro fazendo questões, viu? Eu que só aprendi a dar aula, a estudar e dar aula, eu nunca consegui ganhar dinheiro com essas coisas. Mas tem gente que compete muito por isso. Aí, às vezes, aparecem essas aberrações. Mas vocês conseguiram entender como essa questão é problemática? Acertar ela seria, assim, uma possibilidade, mas uma possibilidade remota? Pronto. É isso. A Amanda que ainda acertou, né? Eu vi que a Amanda colocou ali, né? Como é que você pensou, Amanda, essa questão? Professor, é porque, tipo assim, eu pensei que escolástica e patrística era do medieval, não conseguia associar com ocidental, não, entendeu? Aí eu fui Uhum. iluminismo, com certeza não. Espiritualismo, aí sobrou essa daí, entendeu? Aí falou de aparência e tal. Acho que foi isso. Enfim, né? O raciocínio poderia ser esse. Mas, se alguém entrasse com recurso nessa questão, talvez o argumento fosse acatado, viu? Questão 8. 9 não, 8. A minha dificuldade com os números aí aparecendo, né? Questão 8. Caiu no Enem, PPL 2018, e traz uma citação do David Hume. Aquele outro empirista, né? Considerado um empirista um pouco mais radical, porque leva ao empirismo às últimas instâncias, né? O John Locke, ele era um cristão. Beleza? Então, por exemplo, ele não negava a existência de Deus. Ele dizia, a gente só não pode provar cientificamente. Mas, veja, a gente também não pode negar, porque toda experiência humana, toda experiência cultural histórica, pressupôs a existência de um ser divino. Então, a gente não nega. Mas eu também não comprovo a partir da minha experiência, diria o John Locke. Então, quando Kant, por exemplo, foi ler os empiristas, ele disse que o John Locke era um empirista dogmático e o David Hume era um empirista cético. Beleza? O Hume foi mais radical, porque disse, olha, não, todo conhecimento que pode ser considerado verdadeiro deve pressupor alguma experiência. Então, não existe, assim, um outro tipo de conhecimento que não parta de uma experiência. Todos partem de alguma experiência, diria o Hume. Por isso que ele não conseguiria entender como certo algo que supera a experiência. Beleza? Esse é o primeiro ponto que vocês devem lembrar. Então, bora ler aqui o comando da questão. Depreende-se desse excerto da obra de Hume que o conhecimento tem a sua gênese. Mesma pergunta feita na questão sobre o John Locke. Ok? Bora lá. A gente sabe, né, lendo isso aqui, que o empirismo ele tem um fundamento comum, beleza? O fundamento comum do empirismo é o quê? Todo não, né? O conhecimento procede das experiências. Se o empirismo tem um fundamento comum e o fundamento é dizer que o conhecimento procede das experiências, isso significa que vocês poderiam passar direto para a resposta, que é a alternativa D. Ok? O conhecimento tem a sua gênese. Gênese significa início nos sentidos. Você poderia interpretar assim, certo? Agora, a gente também pode ler os sentidos. Sentidos são os nossos 5 sentidos. A nossa experiência física com o mundo.
A palavra empirismo, ela vem da palavra grega empiria, que significa experiência, beleza? Experiência sensorial, ou seja, aquela que procede dos nossos 5 sentidos, ok? Então, se isso define o empirismo e David Hume é um empirista, então ele pensa desse jeito. Essa é uma questão que você vai bem mais rápido, entende? Agora, se você quiser ter uma garantia, leia a citação para saber se é por aí. Olha, a citação diz: quando analisamos nossos pensamentos ou ideias, por mais complexos e sublimes que sejam, sempre descobrimos que se resolvem em ideias simples que são cópias de uma sensação ou sentimento anterior. Mesmo as ideias que, à primeira vista, parecem mais afastadas dessa origem comum, né, mostram a um exame mais atento ser derivadas dela. O que é que David Hume está dizendo nessa citação? Que até as ideias complexas, que parecem mais abstratas, quando a gente faz um exame cuidadoso, a gente percebe que elas têm origem, em uma sensação ou sentimento anterior. Beleza? Então, as ideias não têm o seu início, a sua gênese, em uma convicção inata, porque inato é aquilo que já nasce conosco. Não. Não tem uma dimensão a priorística, ou seja, que antecede os sentidos, porque parte de uma percepção, de uma sensação, melhor dizendo. Então, não é anterior aos sentidos. C. Não é uma elaboração do intelecto do nada, parte de alguma sensação. E não é uma realidade transcendental, ou seja, não é uma realidade que supera a experiência. É algo que tem, obviamente, sua gênese, seu início, na percepção dos sentidos, naquilo que os nossos 5 sentidos percebem do mundo. Pronto. Isso responde à questão. Alguém ainda tem alguma dúvida nessa? Tudo certo? Beleza. Ok. Bora para 9. Essa questão aqui, quer saber sobre o que o empirismo de David Hume argumenta. A favor de que ele argumenta? Bora ler aqui a citação para saber disso? Bem rápido também de responder, porque é algo que a gente já conseguiu matar durante a argumentação das outras questões. Olha, o ponto de partida de Hume, está dizendo aqui na citação, como o dos demais empiristas, é a tese segundo a qual nossas ideias sobre o real se originam de nossa experiência sensível. Então, nossas ideias sobre a realidade se originam de nossa experiência sensível. Beleza? Coisa que a gente já conseguiu argumentar nas questões anteriores. A percepção é considerada como critério, vou até realçar aqui a percepção, como critério de validade dessas ideias, que, quanto mais próximas da percepção que as originou, mais nítidas e fortes são. Ao passo que, quanto mais abstratas e remotas, menos nítidas se tornam, empalidecendo e perdendo sua força. Quanto mais perto das experiências concretas de mundo, as ideias têm mais força. Quanto mais abstratas, mais difíceis de compreender são, porque elas estão distantes da realidade. Era mais ou menos isso que Hume diria. Mas veja, o seu argumento aqui está a favor de quê? Está a favor da percepção como mediadora entre ideias
e a experiência sensível. Ou seja, o que é uma ideia? Uma ideia é o que a nossa mente conseguiu produzir a partir de uma experiência. Beleza? O que é experiência? É o contato direto do meu corpo com o mundo. Esse contato pode ser através da visão, pode ser através da audição, do tato, do paladar e do olfato. Não é isso? 5 sentidos. Então, eu tenho a experiência, que é o meu contato direto com o mundo, e tenho uma ideia, que é o que a minha mente produziu com base nessa experiência. Qual o caminho percorrido da experiência até a ideia? É o que Hume chama de percepção. Beleza? Esse é um conceito mais particular de Hume. Não é igual ao de Locke. Locke chama isso de outra coisa. Beleza? Chama de sensação, inclusive, né? O Hume chama de percepção. Então, a percepção é o caminho percorrido da experiência até a formação das ideias. Beleza? Dá para entender, né? Então, Hume argumenta a favor da percepção como mediadora, é a ideia de causa e efeito, sim. Beleza? Hume pensava a partir disso, né? Toda ideia é efeito de uma experiência que lhe causou, né? Pronto. Nesse sentido. Acho que a Ariane quer fazer filosofia, né? Eu acho que sim. Ela consegue ter um desenvolvimento argumentativo bem interessante. Ninguém quer, né? No fim das contas, as pessoas gostam de filosofia, as pessoas gostam de ler, gostam de acompanhar, mas ninguém quer fazer filosofia porque as pessoas sabem que precisam de dinheiro para sobreviver e filosofia não dá dinheiro para ninguém. Enfim, né? Eu quis ser um sonhador e estou sofrendo as consequências de sonhar hoje em dia. Por exemplo, não ter dinheiro. Mas tudo bem, acontece, né? Alguém tem que fazer isso. Enfim, olha só. A alternativa A dizia que surgia da necessidade da separação entre ideia e experiência sensível. Pelo contrário, gente. É isso que eu estou dizendo, Breno. Você sabendo da perspectiva geral do filósofo, isso já te indica a resposta correta, beleza? Mas aí é aquilo, né? Depende do seu conhecimento precedente sobre aquela teoria. Entendam isso, gente. Dentro de filosofia, dentro de uma prova de filosofia, é muito importante que você entenda, viu? A, a teoria antes de fazer a questão. Se você não entende muito bem, você pode acertar, mas aí você vai ter que ler todo o contexto, vai ter que entender a citação, fazer assim as exclusões. Quando você sabe a teoria assim de um modo mais profundo, você consegue responder ela de uma maneira mais direta. Agora, é aconselhável que você leia tudo. Eu, por exemplo, mesmo sabendo de filosofia há algum tempo e trabalhando com isso há bom tempo também, preciso ler com cuidado, porque às vezes eu me enrolo lendo, porque falta atenção, às vezes a mente está cansada e assim por diante. Não é recomendável ler. Agora, eu estou aqui com vocês demonstrando como pensar numa questão. Então, se vocês seguem esse pensamento, vocês conseguem responder de um modo mais rápido. Beleza? A A estava dizendo, ó, separação entre ideia e experiência. O que Hume está propondo é uma união. Acaba na próxima questão, Amanda. Então vai acabar antes das 18, beleza? Só tem 10 questões. Eu só estava me propondo a resolver todas hoje. Só, né? Tá pertinho já. Nascer falava de gradual abstração das ideias
em relação às percepções. Gradual abstração, mas não é em relação às percepções, beleza? É em relação às experiências. Mas são as percepções que proporcionam a abstração das ideias em relação às experiências. Beleza? É isso que Hume está querendo dizer. Essa C aqui poderia meio que ludibriar vocês. Mas, lembrem-se, Hume está colocando a percepção entre ideia, que é o que está na mente, e entre experiência, que é o que está no mundo. Beleza? Então, toda ideia é fundamentada em alguma percepção. Não existe nenhuma ideia distante de alguma percepção. Existe ideia distante de experiência, que é outra coisa. Ok? Mas ainda essa distância, em uma ideia muito abstrata, ela se liga a alguma experiência a partir de alguma percepção. É isso que Hume quer dizer. Hume argumenta a favor como experiência como forma de conhecimento imediato. Não, calma. Conhecimento, gente, até para o empirista, é a ideia, beleza? É uma ideia. Isso é conhecimento. Ok? Só que, para os empiristas, o conhecimento tem como fundamentação as experiências. Então, não é um conhecimento imediato. As ideias simples, para os empiristas, é que são conhecimento imediato. E o que é uma ideia simples? É uma que se fundamenta em uma experiência, sem ter sido modificada pela mente. Pronto. A necessidade de se produzir ideias claras e distintas. Quem pensava, seguindo esse vocabulário aqui, ó, de ideias claras e distintas, era o nosso amigo Descartes. Beleza? Era o nosso amigo Descartes. E não o David Hume. Deu para entender essa? Ou ficou difícil? Deu sim. Que ótimo. Olha só, gente, a última questão. Aqui está o gabarito, né? Já tem até o gabarito da 10. Mas a última questão é uma sobre Hegel. Beleza? Hegel, dentre aqueles que eu apresentei na aula de quarta-feira, é um dos mais difíceis. Mas isso também não quer dizer que ele é um cara impossível de ser entendido. E outra coisa, por ser um dos mais difíceis, ele é um dos que menos aparecem nas provas de Enem. Mas como eu falei para vocês, falei até na aula do cursinho que eu trabalho dessa semana, acho que a Amanda estava, o ponto-chave para você compreender a filosofia hegeliana é o conceito de dialética. Beleza? Conceito de dialética. O que é a dialética em Hegel? A dialética é um processo, tanto mental quanto histórico, que decorre de contradições. Beleza? O pensamento funciona através do contraditório e a história humana se desenvolve também a partir de contradições. A gente chama, inclusive, a dialética hegeliana de movimento. Movimento dialético. Beleza? Diz Hegel que a dialética é um método inerente à própria constituição do mundo. Ou seja, ele não inventou esse método para poder ler o mundo, né? Para poder traduzir as coisas que acontecem no mundo. Não. Segundo Hegel, a dialética é o modo com que as coisas funcionam. A história humana funciona dialeticamente, a natureza do universo funciona dialeticamente, a mente humana funciona dialeticamente, diria Hegel.
E aí, olha, ele usa como exemplo desse funcionamento essa seguinte citação que está nessa questão. A citação diz assim: o botão desaparece no desabrochar da flor. E poderia dizer-se que a flor o refuta. Refuta o quê? O botão. Beleza? Quando a planta está lá crescendo, ela cresce o seu tronco, né? Primeiro a raiz, cresce o tronco, surge a ponta do tronco, que depois a flor sai de dentro. Beleza? Cada momento desse desenvolvimento da flor, segundo Hegel, está negando o momento anterior. Uma coisa só acontece quando o momento anterior desaparece. Isso é a dialética hegeliana. Um movimento contraditório, porque cada novo momento está negando o anterior. Ok? Do mesmo modo que o fruto faz a flor parecer um falso ser aí da planta, pondo-se como sua verdade em lugar da flor. Essas formas não só se distinguem, mas também se repelem como incompatíveis entre si. O movimento dos contrários, que falava Heráclito, lá na filosofia pré-socrática, é assumido por Hegel como movimento próprio das coisas. A cada momento, uma crise surge para negar o que estava sendo afirmado, beleza? E essa negação do que está sendo afirmado produz um novo momento. O que seria a negação nesse exemplo utilizado por Hegel? Seria um momento em que a flor começa a sair de dentro do botão. O botão vai desaparecendo na medida em que a flor vai aparecendo. Mais ou menos assim, ó. Beleza? Está aqui o botão. Aos poucos sai a flor e desaparece o botão. Seria isso. Beleza? Então, essa é a explicação da dialética hegeliana. Isso explica para Hegel, olha só, a dinâmica da natureza, do pensamento, mas também dos processos sociais. Por exemplo, quando o capitalismo surgiu, ele surgiu negando o feudalismo. Ele fez o feudalismo desaparecer a partir de um processo contraditório e o capitalismo aparecer. Esse é um exemplo de Marx, que foi alguém que se apropriou da dialética hegeliana para ler a realidade. Beleza? Assim como Hegel diria que o conhecimento humano, o conhecimento da verdade, também se dá a partir da dialética. Ou seja, nós vamos nos aproximando da verdade quando as contradições da nossa mente vão se movimentando e a gente vai negando aquilo que é falso. Ou seja, nós estamos conhecendo melhor o mundo a cada passo. Beleza? Como é que a mente funciona, Anderson? É do modo racionalista, é do modo empirista, é como Kant falou, é uma junção de tudo ao mesmo tempo, segundo Hegel, dentro dessa perspectiva dialética. A mente vai se transformando quando as contradições da realidade aparecem e começa-se a negar, digamos assim, os momentos anteriores a partir de novas descobertas. Muita gente se apropriou disso para falar de progresso, para falar de desenvolvimento histórico e assim por diante. Vocês conseguem entender isso? Ou não? Conseguem? Que ótimo. Então, com base, olha só, em seus conhecimentos e na leitura do texto acima, assinale a alternativa correta segundo a filosofia de Hegel. O gabarito já nos mostrou que a alternativa correta é a A, né?
a essência do real é a contradição sem interrupção, ou choque permanente dos contrários. Ou seja, a nossa percepção de realidade só se desenvolve a partir dessas contradições. Se não houvesse contradição, a gente não se desenvolveria mais. Para alguns, isso seria o fim da história, sendo que Hegel não afirma que o fim da história existe. Ele afirma só as contradições. Alguns leitores de Hegel que costumam lê-lo dessa maneira, dizendo que quando não houver mais contradições, acabou a história. Beleza? Mas a essência do real é essa, é ser contraditória e cada nova contradição nos apresentar uma possibilidade de superar o momento anterior. É isso, ok? Assim você pode ler Hegel. A alternativa B diz: as contradições são momentos da unidade orgânica, na qual, longe de se contradizerem, todos são igualmente necessários. Peraí, era isso mesmo. Todos são igualmente necessários. As contradições são momentos da unidade orgânica, no qual, longe de se contradizerem, todos são igualmente necessários. Eu não lembro se eu li errado essa questão na aula de terça-feira, agora eu até fiquei confuso. Mas essa B aqui está, de fato, equivocada, ok? Contradições são, sim, momentos de uma unidade orgânica, que Hegel chamaria de momento dialético, o que os tradutores de Hegel apresentaram como antítese. Agora, elas se contradizem, sim. O próprio nome está dizendo, contradições, beleza? São necessárias para o desenvolvimento? São, mas se contradizem, sim. É tanto que a cada nova contradição se apresenta uma superação, que é um momento de síntese, beleza? O que é uma síntese? Uma síntese é você propor uma resposta a uma questão em aberto, nesse sentido, ok? C. O universo social é o dos conflitos e das guerras sem fim, não havendo, por isso, a possibilidade de uma vida ética. Hegel não afirma isso, pelo contrário. Meio que quando ele está lendo a história, ele diz o seguinte: a história da humanidade é marcada por momentos estáveis, legais, que são sucedidos por momentos de crise. Essas crises estão apresentando contradições inerentes à sociedade que vão fazer com que surja uma superação. E aí vai haver mais um momento de síntese, ok? Então, a vida ética é possível, sim, mas vai haver um momento em que ela vai estar, digamos assim, em conflito. E D. Hegel combateu a concepção cristã da história ao destituí-la de qualquer finalidade benevolente. Não, pelo contrário, Hegel tinha uma visão muito parecida com a cristã, uma perspectiva teleológica, né, de que a história caminha para um fim, né? Se esse fim vai chegar ou não é outra história, beleza? Mas ela caminha para isso. Então, Hegel pensa próximo do cristianismo. Ok? Nesse sentido. Alguma dúvida, gente? Ou não? Tudo certo?